O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu, a chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Capítulo 12, volume 12. Capítulo 130, 15 de maio de 1920. A divina vontade forma na alma a crucificação completa. Lamentava-me com o meu doce Jesus, dizendo-lhe: onde estão as tuas promessas? Não mais cruz, não mais semelhança contigo, tudo se esfumou e não me resta mais que chorar meu doloroso fim. E Jesus, movendo-se, disse-me dentro de mim: minha filha, a minha crucificação foi completa, e sabes por quê? Porque foi feita na vontade eterna de meu Pai. Nesta vontade, a cruz se fez tão longa e tão larga, de abraçar todos os séculos, para penetrar em cada coração presente, passado e futuro, de modo que ficava crucificado em cada coração de criatura. Esta divina vontade punha pregos a todo o meu interior, a meus desejos, aos afetos, às minhas batidas. Posso dizer que não tinha vida própria, senão a vida da vontade eterna, que encerrava em mim todas as criaturas e queria que respondesse por tudo. Jamais minha crucificação poderia estar completa e tão estendida para abraçar a todos, se o querer eterno não fosse o ator. Também em ti quero que a crucificação seja completa e estendida a todos. Eis porque das contínuas chamadas que te faço em meu querer, são as incitações para levar perene à majestade suprema toda a família humana e em nome de todos os atos que eles não fazem. O esquecimento de você, a falta de reflexões pessoais, não são outra coisa que cravos que põe minha vontade. Minha vontade não sabe fazer coisas incompletas ou pequenas, e fazendo-se coroa em torno da alma, a quer em si, e estendendo-a em todo o âmbito de seu querer eterno, põe o selo de seu cumprimento. Meu querer esvazia todo o humano do interior da criatura e põe todo o divino. E para estar mais seguro, vai selando todo o interior com tantos pregos, por quantos atos humanos podem ter vida na criatura, substituindo-os com outros tantos atos divinos. E assim forma as verdadeiras crucificações, e não por um tempo, mas por toda a vida. Capítulo 131, 24 de maio de 1920. Os atos feitos na divina vontade serão os defensores do trono divino, não só no tempo presente, mas até o fim dos séculos. Continuando meu habitual estado, meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, os atos feitos em minha vontade perdem o humano e, fundindo-se com meus atos divinos, elevam-se até o céu. Circulam em todos, abraçam todos os séculos, todos os pontos e todas as criaturas, e como ficam fixos em meu querer, em cada ofensa que as criaturas me fazem, não só no tempo presente, mas até o fim dos séculos,
Estes atos são e serão os defensores de meu trono, e elevando-se em minha defesa, farão as reparações opostas às ofensas que as criaturas farão. Os atos feitos em meu querer têm virtude de multiplicar-se, segundo as necessidades e as circunstâncias que minha glória requer. Qual será a felicidade da alma quando se encontrar lá no céu e ver seus atos feitos em meu querer como defensores de meu trono, que, tendo um eco contínuo de reparação, rechaçarão o eco das ofensas que vêm da terra? Por isso, para a alma que vive no meu querer na terra, a sua glória no céu será diferente dos outros bem-aventurados. Os outros tomarão de mim todos os contentamentos. Estes não só os tomarão de mim, mas terão os seus pequenos rios no meu próprio mar, porque vivendo no meu querer, eles mesmos se formaram na terra em meu amor, em meu mar. O pequeno rio de felicidade e de contentamentos é justo que o tenhamos no céu. Como são belos estes rios em meu mar, eles se derramam em mim e eu neles. Serão uma visão encantadora ante a que todos os bem-aventurados ficarão surpreendidos. Capítulo 132, 28 de maio de 1920. Os atos feitos na divina vontade entram no âmbito da eternidade e têm supremacia sobre os atos humanos. Estava a oferecer-me no santo sacrifício da missa juntamente com Jesus, para que também eu pudesse sofrer a sua própria consagração. E ele, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, entra em minha vontade a fim de que possa encontrar-te em todas as hóstias, não só presentes, mas também futuras, e assim junto comigo sofrerás tantas consagrações por quantas eu sofro. Em cada hóstia eu ponho uma vida minha, e por correspondência quero outra, mas quantos não me dão? Outros me recebem, eu me dou a eles e eles não se dão a mim, e meu amor fica dolorido, impedido e sufocado, sem correspondência. Por isso, em minha vontade, venha a sofrer todas as consagrações que sofro eu, e assim encontrarei em cada hóstia a correspondência de tua vida, e não só enquanto estiveres na terra, mas também quando estiverdes no céu. Porque, havendo-vos consagrado antecipadamente, enquanto estiverdes na terra, na minha vontade, indo sofrendo eu as consagrações até a última, assim também vós as sofrereis, e encontrarei até no último dia a correspondência da tua vida. Depois ele adicionou: os atos feitos em minha vontade são sempre os que têm a primazia sobre todos e têm a supremacia sobre tudo, porque, tendo sido feitos em minha vontade, entram no âmbito da eternidade e, tomando aí os primeiros lugares, deixam para trás todos os atos humanos, correndo sempre eles adiante. Em nada influi que tenham sido feitos antes ou depois, se em uma época ou em outra, se pequenos ou grandes, basta que tenham sido feitos em minha vontade, para que estejam sempre entre os primeiros e corra diante de todos os atos humanos. Uma semelhança é o óleo posto junto com outros comestíveis, ainda que estes fossem de mais valor, ou de ouro ou de prata, ou alimentos de maior substância, todos ficam por baixo, e o azeite permanece em cima.
jamais fica por baixo, ainda que fosse uma mínima quantidade. Com seu espelho de luz parece que diz: eu estou aqui para ser primeiro sobre tudo. Não me faço comum com as outras coisas, nem me misturo com elas. Assim, os atos feitos em meu querer, como são feitos em minha vontade, se tornam luz, mas luz atada, fundida com a luz eterna. Por isso, não se misturam com os atos humanos, mas têm a virtude de fazer mudar os atos humanos em divinos. Por isso, tudo deixam para trás e são os primeiros entre tudo. Capítulo 133, 2 de junho de 1920. Jesus sentiu a pena da separação que o homem tinha causado com o pecado. Continuando o meu habitual estado e recolhendo-me na oração, via um abismo em mim, onde não podia descobrir o fundo, e no meio deste abismo de profundidade e largura, o meu doce Jesus aflito e taciturno. Eu não sabia entender como o via em mim, e me sentia distante dele, como se não estivesse para mim. Meu coração ficava torturado por isso e sentia o rasgo de uma morte cruel. E isto não uma vez, mas cada vez que me encontro neste abismo como separada de meu tudo, de minha vida. Agora, enquanto o meu coração sangrava, o meu sempre amável Jesus, saindo deste abismo, cercou-me o pescoço com os seus braços, pôs-se atrás das minhas costas e me disse: minha filha querida filha, tu és o meu verdadeiro retrato, ó! Quantas vezes minha gemente humanidade se encontrava nestas torturas. Ela estava fundida com a divindade, mas bem eram uma só coisa. E enquanto eram uma só coisa, eu sentia o rasgo do abismo da separação da divindade, que enquanto me envolvia dentro e fora, fundido com ela, me sentia distante. Minha pobre humanidade devia pagar a pena e a separação que com o pecado a humanidade prevaricadora tinha causado. E para voltar a uni-la à divindade, devia sofrer toda a pena de sua separação. Mas cada instante de separação era para mim uma morte impiedosa. Eis que a causa das tuas penas e do abismo que tu vês é a minha semelhança. Também nestes tempos desventurados, a humanidade corre como em precipitada fuga longe de mim, e tu deves sentir a pena da sua separação para poder uni-la novamente a mim. É verdade que o teu estado é demasiado doloroso, mas é sempre uma pena do teu Jesus, e eu, para te dar força, terei-te estreitada por detrás das tuas costas, porque enquanto te tenho mais segura, dou mais intensidade à tua pena. Porque se me tivesses diante, só de ver meus braços junto a ti, a pena diminuiria, e minha semelhança em ti se formaria mais tarde. Capítulo 134, 10 de junho de 1920. A humanidade de Nosso Senhor vivia entre o céu e a terra. Para quem vive no divino querer, o que ele faz deve fazer a alma. Sentia-me sozinha e muito afligida, sem apoio de ninguém, e meu doce Jesus me apertou em seus braços, elevando-me no ar, e me disse: minha filha, minha humanidade, quando vivia sobre a terra,
vivia a meio ar, entre o céu e a terra, tendo toda a terra abaixo e todo o céu sobre mim. E vivendo deste modo, eu procurava atrair toda a terra a mim, e todo o céu, e fazer deles uma só coisa. Se eu quisesse viver à superfície, não teria conseguido atrair tudo para mim. É certo que o viver a meio ar me custou muito. Não tinha nem onde me apoiar, nem em quem me apoiar. E só as coisas de estreita necessidade eram dadas à minha humanidade. Pelo resto, estava sempre sozinho e sem nenhum consolo. Mas isto era necessário, primeiro pela nobreza da minha pessoa, que não era conveniente viver no baixo, com apoios humanos vis e inconstantes. Segundo, pelo grande ofício da redenção, que devia ter a supremacia sobre tudo. Portanto, me convinha viver no alto, sobre todos. Agora, a quem chamo a minha semelhança, apoio nas mesmas condições em que pus a minha humanidade. Por isso, teu apoio sou eu. Meus braços são teu sustento, e fazendo-te viver em meus braços a meio ar, só podem chegar-te as coisas de extrema necessidade. Para quem vive em meu querer, desapegada de todos, dedicada toda a mim, tudo que não é de extrema necessidade são coisas vis e um desagradar-se de sua nobreza. E se lhe vêm dados os apoios humanos, sente o mau cheiro do humano e ela mesmo os afasta. Depois acrescentou: conforme a alma entra em meu querer, seu querer fica atado com o meu querer eterno. E apesar de que ela não pense nisto, tendo ficado atado seu querer ao meu, o que faz meu querer faz o seu, e corre junto comigo, para o bem de todos. Capítulo 135, 22 de junho de 1920. A santidade da humanidade de Jesus foi o completo desinteresse. Estava, segundo meu costume, levando ao meu doce Jesus toda a família humana, rezando, reparando, substituindo-me em nome de todos pelo que cada um está em dever de fazer. Mas enquanto isso fazia, um pensamento me disse: pensa e reza por ti mesma. Não vês a que estado te reduziste? E quase me preparava para fazê-lo, mas o meu Jesus, movendo-se dentro de mim e atraindo-me para ele, disse-me: minha filha, por que queres afastar-te da minha semelhança? Eu jamais pensei em mim mesmo. A santidade de minha humanidade foi o completo desinteresse. Nada fiz para mim, senão que tudo sofri e o fiz para as criaturas. Meu amor pode ser dito verdadeiro porque foi selado por meu próprio desinteresse. Onde está o interesse, não se pode dizer que há uma fonte de verdade. A alma, com o desinteresse próprio, se põe diante de todos, e enquanto se põe diante, o mar de minha graça a toma por detrás, inunda-a de maneira que a faz ficar toda imersa nele, sem que mesmo ela o advirta. Em troca, quem pensa em si mesma é a última, e o mar de minha graça lhe fica adiante, e ela deve à força de braço sulcar o mar. Se conseguir, porque o pensamento de si mesma lhe criará tantos obstáculos que lhe infundirá temor de lançar-se em meu mar e estará em perigo de ficar na praia. Capítulo 136, 2 de setembro de 1920. Martírio de amor e de dor de Jesus pela falta da companhia da criatura.
Vivo quase em contínuas privações, mas o meu doce Jesus faz-se ver e como relâmpago me foge. Ah, só Jesus conhece o martírio do meu pobre coração. Agora estava pensando no amor com que tanto sofreu por nós, e meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, meu primeiro martírio foi o amor, e o amor me deu o meu segundo martírio, a dor. Cada pena era precedida por mares imensos de amor. Mas quando meu amor se viu só, abandonado pela maior parte das criaturas, eu delirava, enlouquecia e não encontrando a quem dar-se, encontrava-se em mim, me afogando e me dando tais penas que todas as outras penas me pareciam refrigério em comparação com estas. Ah, se tivesse companhia no amor, me sentiria feliz, porque todas as coisas com a companhia adquirem a felicidade, se difundem, se multiplicam. O amor junto a outro amor é feliz, ainda que fosse um pequeno amor, porque encontra a quem dar-se, a quem fazer-se conhecer, a quem pode dar vida com seu mesmo amor. Mas junto a quem não o ama, a quem o despreza, a quem não se ocupa dele, é muito infeliz, porque não encontra o caminho para comunicar-se e para lhe dar vida. A beleza junto à feiura se sente desonrada e parece que se rechaçam mutuamente, porque a beleza odeia a feiura e a feiura se sente mais feia junto à beleza. Mas a beleza junto a outra beleza é feliz e reciprocamente se comunicam sua beleza. E assim por diante. Para que serve ao professor ser instruído, ter estudado tanto se não encontra um aluno a quem ensinar? Oh, como é infeliz ao não encontrar a quem ensinar tanta doutrina! Para que serve ao médico ter compreendido a arte da medicina, se nenhum enfermo o chama para fazer conhecer seu valor? Para que serve ao rico ser rico se ninguém o está junto, e estando só, apesar de suas riquezas, não encontrando o caminho para fazê-las conhecer e comunicá-las, talvez morra de fome? Somente a companhia é o que faz feliz a todos, o que faz desenvolver o bem e o faz crescer. O isolamento faz infeliz e esteriliza tudo. Ah, minha filha, como meu amor sofre este isolamento. E os poucos que me fazem companhia formam meu refrigério e minha felicidade. Capítulo 137, 21 de setembro de 1920. Os atos feitos na divina vontade ficam confirmados nela. Estava fazendo minhas ações no querer santíssimo do meu Jesus, e ele, movendo-se dentro de mim, me disse: minha filha, à medida que a alma faz seus atos em minha vontade, assim fica seu ato confirmado em minha vontade. Isto é, se reza em minha vontade, ficando confirmada em minha vontade, recebe a vida da oração, de maneira que não terá mais necessidade de esforçar-se para rezar, mas sentirá em si a atitude espontânea na oração. Porque, ficando confirmada na minha vontade, sentirá em si mesma a fonte da vida da oração, que assim como um olho não faz esforço para ver, mas naturalmente vê os objetos. Se alegra e goza porque contém a vida da luz no olho. Mas um olho doente, quantos esforços, quanto sofre ao ver. Assim se sofre em minha vontade. Se obra, sentirá em si a vida da paciência, a vida do agir santamente. Assim, conforme ficam confirmados seus atos em minha vontade, perdem as debilidades,
as misérias e o humano, e ficam substituídos por fontes de vida divina. Capítulo 138, 25 de setembro de 1920. A verdade é luz. Semelhança com o sol. Encontrando-me em meu habitual estado, via a meu sempre amável Jesus como se pusesse em meu interior um globo de luz, e depois me disse: minha filha, verdade é luz, e ao comunicá-la às almas, sendo elas seres limitados, lhes comunico minhas verdades com luz limitada, pois não são capazes de receber a luz imensa. Acontece como ao sol que, enquanto no alto do céu se vê um globo de luz limitado, circunscrito, a luz que expande e investe toda a terra, a aquece, a fecunda, assim que ao homem lhe é impossível numerar as plantas fecundadas, as terras iluminadas e aquecidas pelo sol. Enquanto que no alto dos céus, com um só olhar ao alto do céu, o vê completo, mas não pode ver até onde vai terminar a luz, nem o bem que faz. Assim acontece aos sóis das verdades que comunico às almas. Dentro delas parecem limitadas, mas quando estas verdades saem fora, quantos corações não tocam? Quantas mentes não iluminam? Quantos bens não fazem? Por isso, viste que pus em ti um globo de luz. São as minhas verdades que te comunico. Fica atenta em recebê-las, mais atenta em comunicá-las para dar curso à luz das minhas verdades. Depois voltei à oração e me encontrei nos braços de minha Mãe Celestial, que me estreitando a seu seio me acariciava. Mas depois, não sei como, a esqueci e estava lamentando de que todos me tinham deixado. E Jesus, passando adiante me disse: pouco antes veio minha mãe, que com muito amor te apertou entre seus braços. Mas enquanto o dizia, eu lembrei: assim sucede comigo. Quantas vezes eu venho e você se esquece que talvez eu não possa vir? Mas faço como a mãe quando a seu bebê dorme, beija-a, acaricia-a, mas o bebê não se dá conta. E quando acorda, lamenta-se de que a mãe não o beija, nem a ama. Assim fazes tu. Viva Jesus, artífice de amorosos estratagemas. Capítulo 139, 12 de outubro de 1920. A ajuda de quem vive no divino querer é Jesus, e deve fazer-se ajuda dos demais. Sentia-me muito oprimida e sozinha, sem sequer a esperança de ter uma palavra de ajuda, de segurança, e ainda que sejam pessoas santas, me parece que se vêm a mim, querem ajuda, consolo, tirar-se dúvidas, mas para mim nada. Então, enquanto me sentia neste estado, meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, quem vive em meu querer é posto em minhas mesmas condições. Suponha que eu pudesse ter necessidade das criaturas, o que não pode ser. As criaturas não são capazes de ajudar o Criador. Seria como se o sol quisesse pedir luz e calor às outras coisas criadas. O que diriam estas? Se espantariam e confundidas lhe diriam: como? Você pede luz e calor de nós? Você que com sua luz enche o mundo e com seu calor fecunda toda a terra? Nossa luz desaparece diante de você, mas você nos dá luz e calor. Assim acontece a quem vive em meu querer, pondo-se em minhas condições e estando nela o sol do meu querer.
É ela que deve dar luz, calor, e é ela que deve ajudar, dar semelhança e consolar. Assim, sua ajuda sou eu só, e você, desde dentro do meu querer, ajudará aos demais. Capítulo 140, 15 de novembro de 1920. O bem contínuo faz com que a alma se sinta transportada a agir o bem. Meu estado é sempre mais doloroso. Só o Santíssimo Querer é minha única ajuda. Então, encontrando-me com meu doce Jesus, me disse: minha filha, cada obra feita para mim, pensamento, palavra, oração, sofrimento e ainda uma simples lembrança de mim, são tantas correntes que a alma vai formando para me atar e para se atar a mim. E estas correntes têm a virtude que, sem violar a liberdade humana, a cadeia da perseverança lhe é dada docemente, fazendo com que se forme o último elo e o último passo para fazê-la tomar posse da glória imortal. Porque o bem contínuo, tal tem virtude, tal atração sobre a alma, que sem que ninguém a obrigue ou a violente, ela se sente transportada para o bem. Capítulo 141, 28 de novembro de 1920. Quando Jesus quer dar, perde. Efeitos da bênção de Jesus. Estava pensando quando meu Jesus, para dar início à sua dolorosa paixão, quis ir com sua mãe a pedir sua bênção. E o bendito Jesus me disse: minha filha, quantas coisas diz este mistério? Eu quis pedir a bênção à minha amada mãe para dar-lhe ocasião de que também ela me pedisse a mim. Eram muitas as dores que devia suportar, e era justo que minha bênção a reforçasse. É meu costume que quando quero dar, peço. E minha mãe me entendeu imediatamente. Tão é verdade que não me abençoou senão até que me pediu minha bênção. E depois de ter sido abençoada por mim, ela me abençoou. Mas isto não é tudo. Para criar o universo, pronunciei um fiat, e com esse só fiat reordenei e embelezei terra e céu. Ao criar o homem, meu sopro onipotente infundiu-lhe a vida. Ao dar início à minha paixão, quis com minha palavra criadora e onipotente abençoar a minha mãe. Mas não era só a ela a quem abençoava. Em minha mãe via todas as criaturas. Era ela quem tinha o primado sobre tudo, e nela abençoava a todas e a cada uma. Na verdade, eu abençoava cada pensamento, palavra, ato e etc. Abençoava tudo o que devia servir à criatura, como quando meu fiat onipotente criou o sol. E este sol, sem diminuir nem na sua luz, nem no seu calor, continua a sua carreira para todos e para cada um dos mortais. Assim, a minha palavra criadora, abençoando, ficava em ato de abençoar sempre, sempre, sem cessar nunca de abençoar. Como jamais cessará de dar sua luz o sol a todas as criaturas. Mas isto não é tudo ainda. Com minha bênção quis renovar o valor da criação. Quis chamar meu Pai Celestial a abençoar, para comunicar à criatura a potência. Quis abençoá-la em meu nome e do Espírito Santo, para comunicar-lhe a sabedoria e o amor. E assim renovar a memória, a inteligência e a vontade da criatura, restabelecendo-a como soberana de tudo. Deve saber que ao dar, e minha amada mãe compreendeu e súbito me abençoou.
não só por ela, mas em nome de todos. Oh, se todos pudessem ver esta minha bênção, a sentiriam na água que bebem, no fogo que os aquece, no alimento que tomam, na dor que os aflige, nos gemidos da oração, nos remorsos da culpa, no abandono das criaturas. Em tudo escutariam minha palavra criadora que lhe diz, mas infelizmente não escutada. Te abençoo em nome do Pai, de mim, Filho, e do Espírito Santo. Te abençoo para te ajudar, te abençoo para te defender, para te perdoar, para te consolar. Te abençoo para fazer-te santo. E a criatura faria eco às minhas bênçãos, abençoando-me também ela em tudo. Estes são os efeitos da minha bênção, da qual a minha igreja ensinada por mim faz eco e em quase todas as circunstâncias, na administração dos sacramentos e noutras ocasiões dá sua bênção.